Olá, gente querida! Hoje é sexta-feira, dia 17 de março. Nós estamos na terceira semana da Quaresma e eu quero convidá-la para juntos meditarmos a Santa Palavra de Deus nesse nosso caminho, nesse nosso itinerário de conversão quaresmal, renovando o nosso batismo, renovando o nosso compromisso de fé. O texto do Evangelho de hoje é de Mateus capítulo 12, versículos 28 a 34. Naquele tempo, um mestre da lei aproximou-se de Jesus e perguntou: qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus respondeu: o primeiro é este: ouve, ó Israel. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com toda a tua força. O segundo mandamento é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não existe outro mandamento maior do que estes. O mestre da lei disse a Jesus: muito bem, mestre. Na verdade, é como disseste. Ele é o único Deus e não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de toda a mente e com toda a força, e amar o próximo como a si mesmo, é melhor do que todos os holocaustos e sacrifícios. Jesus viu que ele tinha respondido com inteligência e disse: tu não estás longe do reino de Deus. E ninguém mais tinha coragem de fazer perguntas a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs, meus irmãos, depois da entrada de Jesus em Jerusalém e daquele gesto simbólico de purificação do templo, que está em Marcos capítulo 11, Jesus então passa a ser questionado pelas autoridades judaicas. São 4 controvérsias. A primeira, com o Sinédrio, sobre a origem da autoridade de Jesus. Capítulo 11, versículos 27 a 33. A segunda controvérsia, com os fariseus e herodianos, sobre o imposto a César. Capítulo 12, versículos 13 a 17. A terceira controvérsia é com os saduceus, sobre a ressurreição dos mortos. Capítulo 12, versículos 18 a 27. E a quarta controvérsia é com um escriba sobre o primeiro mandamento. Versículos 28 a 34, que é o texto do Evangelho de hoje. Ao final, o evangelista São Marcos anota que ninguém mais ousava questionar Jesus. Jesus cala a todos e depois ele toma a iniciativa do ensino a partir do versículo 37. A partir do versículo 35. E a temática do ensino de Jesus é a filiação davídica
do Messias. É o Messias filho de Davi, como dizem os doutores da lei? Mas vamos ao nosso texto, o texto do Evangelho de hoje. Quem são os escribas? Os escribas são estudiosos da Sagrada Escritura, encarregados de interpretar a lei e também de ensiná-la, sobretudo no ambiente das sinagogas. Eles são chamados de doutores da lei e também de mestres da lei. Geralmente, eles pertencem ao partido dos fariseus. No texto de hoje, um deles questiona Jesus sobre o primeiro mandamento. Jesus começa a sua resposta com o convite à escuta de Deus. Ele quer nos dizer que, antes de qualquer preceito, deve existir uma relação amorosa, uma relação de escuta discipular. Ouve, ó Israel. No Antigo Testamento, há muitos catálogos de leis, de preceitos. Jesus não começa citando uma lista de normas que regulam a vida das pessoas. A tradição farisaica, por exemplo, catalogou 613 preceitos escritos ou fruto da tradição oral. Mas olhemos mais de perto agora o diálogo de Jesus com esse homem. Jesus, no diálogo com aquele homem, e sobretudo em sua resposta, une textos de duas escolas teológicas diferentes. Une um texto do Deuteronômio, provindo do Shema, Deuteronômio capítulo 6, versículo 5, e o Shema, sabemos, é uma oração que os homens judeus fazem todos os dias. Pois bem, Jesus une esse texto com outro texto de uma outra escola teológica, do livro do Levítico, capítulo 19, versículo 18. Esse texto do Levítico é exatamente sobre o amor ao próximo. Toda a lei é resumida por Jesus nesses dois preceitos. Na verdade, são duas facetas do mesmo e único mandamento, o primeiro de todos. Para afirmar o amor ao Deus uno, a unicidade de Deus, Jesus utiliza 4 imagens: amar com todo o coração, toda a alma, todo o entendimento e toda a força. E aqui é muito importante esta expressão, todo, é o modo de falar da totalidade, da inteireza do ser. Além do mais, o número 4 oferece sempre essa ideia de totalidade. Estas 4 palavras, coração, alma, entendimento e força, não são 4 partes do ser humano, nem mesmo são 4 dimensões do ser humano. Elas falam da unidade, falam da totalidade mais radical do ser humano. Isto é, o ser humano deve amar o Senhor nosso Deus com a totalidade e a inteireza do seu ser. Mas o segundo mandamento é semelhante a este.
Jesus reforça ainda mais, dizendo que não há outro preceito maior do que este. Toda e qualquer outra norma deve ser lida à luz do amor a Deus e do amor ao próximo, como síntese de toda a Sagrada Escritura. Nós poderíamos dizer que o amor a Deus e o amor ao próximo são como café com leite. Não dá para separar um do outro. Não dá para separar também piedade e caridade, culto e justiça, adoração a Deus e ética. O escriba, para nossa surpresa, concorda plenamente com Jesus e ainda acrescenta que o culto sacrificial no Templo de Jerusalém só tem sentido se for acompanhado do amor. Amar a Deus e amar o próximo, isso é melhor do que todos os holocaustos e sacrifícios. Aquele escriba não está longe do reino de Deus, exatamente porque quem pratica o amor a Deus e ao próximo está em plena sintonia com os valores do reino. Mesmo que não pertença ao grupo dos discípulos de Jesus. A partir daquele momento, ninguém mais ousava questionar Jesus. Nós podemos orar assim: Senhor, ensina-nos a amar como Tu amas. Um abraço a você, fique com Deus e com sua Mãe Maria Santíssima. Recorde que a palavra aquece o coração e a Eucaristia nos lança à missão. Eu os abençoo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus nos permitir.